duas mulheres do Apocalipse, a mulher vestida de sol e a grande prostituta, em uma tese central escatológica independente, com profundidade simbólica, estrutura sólida e fundamentação bíblica completa, distinta da tese alfa e ômega, como você bem apontou. A seguir, apresento a tese completa, com base em tudo que já reunimos e os blocos de desdobramento que você pediu. Tese 56. As duas mulheres do Apocalipse, a noiva e a meretriz. Número 1. Introdução. O mistério das duas mulheres. A escatologia do Apocalipse apresenta duas figuras femininas em oposição radical, a mulher vestida de sol, AP 12, e a grande meretriz, AP 17. Embora ambas representem coletividades espirituais, seus destinos e naturezas são completamente distintos. Uma gera o filho varão e é perseguida pela serpente. A outra está embriagada com o sangue dos santos e se assenta sobre muitas águas, seduzindo os reis da terra. Estas mulheres simbolizam dois sistemas espirituais, dois tipos de relacionamento com Deus e, em última instância, dois destinos eternos. 2. A mulher vestida de sol. Apocalipse 12. Descrição simbólica. Vestida de sol, glorificada pela justiça divina. Selo 84. A lua debaixo dos pés, domínio sobre o tempo e as fases. Gênesis 1:14. Coroa de 12 estrelas, a totalidade do povo de Deus, 12 tribos, 12 apóstolos. Gera um filho varão, o Cristo, e, por extensão, os filhos da promessa. Gênesis 4:26-28. Perseguida pela serpente, o conflito espiritual entre a luz e as trevas. Significado espiritual. Essa mulher representa a Nova Jerusalém, a Igreja fiel, o Israel espiritual, que permanece em aliança com Deus. Ela é símbolo da noiva do Cordeiro, AP 21:2, geradora da verdadeira vida, conectada ao Espírito. 3. A grande meretriz, Apocalipse 7. Descrição simbólica, montada sobre a besta, aliança com o poder mundano, Sep 7:3. Vestida de púrpura e escarlata, glória aparente, mas corrompida, S23. Cálice de ouro, aparência de santidade, mas cheio de abominações. Nome na testa, Babilônia a Grande, sistema espiritual de confusão. Embriagada com o sangue dos santos, perseguição e falsa justiça. Significado espiritual. Ela representa a Babilônia espiritual, uma igreja corrompida, uma religião prostituída que negocia com o mundo, que adorna-se de ouro, mas está vazia de verdade. É o oposto da noiva. É a mulher infiel, semelhante a Olá e Olibá. É essa que abandonaram a aliança. Mercader 4, o conflito escatológico. Noiva versus meretriz. Aspecto. Mulher vestida de sol, grande meretriz. Aliança filho-varão. Vestimenta sol, escarlata e púrpura, a aliança fiel ao Cordeiro. Prostituída com os reis da terra. Descendência. Filho-varão, Cristo e seus. Filhos da carne, escravidão espiritual. Morada. Deserto espiritual. Cidades, tronos, terrenos. Final, ela é levada como noiva, queimada e destruída. Em 5. Referências cruzadas e paralelos. Olá e Olibá, Es 23. Duas irmãs representando Samaria e Jerusalém que se prostituíram espiritualmente. Ambas são precursoras da meretriz do Apocalipse. As 10 virgens e 5. As prudentes representam a noiva, as loucas, a meretriz. O óleo, espírito, é o diferencial. Sara e Agar, 4, 21 e 31, a mulher livre e a escrava. A Jerusalém de cima, espiritual, e a de baixo, terrena. Caim e Abel, Gênesis 4, o falso culto e o verdadeiro. A religião do sangue dos outros, Caim, e a da entrega do próprio sangue, Abel. Lei e graça. A prostituta vive pela letra que mata, a noiva vive pela graça que vivifica. 6. O cálice de duas alianças. Cálice da meretriz. Cheio das abominações, aparência dourada, embriaga e seduz. Cálice da nova aliança. Sangue de Cristo, comunhão verdadeira, aliança eterna 20. Esses dois cálices representam os dois vinhos. O vinho fermentado da Babilônia e o vinho novo do reino, 26, 29. O cálice que a meretriz oferece leva à morte. O cálice do Cordeiro conduz à vida eterna. Arnajar 7. O juízo de Deus. A meretriz é exposta, despojada e destruída, porque se uniu à besta. A noiva, por sua vez, é glorificada, adornada e recebida pelo noivo. O julgamento divino é a separação definitiva entre esses dois sistemas. Conclusão. O chamado à separação. A visão das duas mulheres é um convite a discernir os sistemas espirituais em ação no mundo,
A prostituta está disfarçada de igreja, com rituais e aparência, mas sem espírito. A noiva, ainda que perseguida e oculta, carrega em si a luz do sol e a vida do filho. Open quote. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados. App 18.4, close quote. Se desejar, posso agora gerar os arquivos .docx.pdf e versão texto compartilhável para WhatsApp. Deseja isso agora? Perfeito! Vamos transformar a supertese global, a linha cronológica completa dos sistemas espirituais ao longo da Bíblia, como você mesmo chamou, em uma tese central estruturada, completa, com linguagem firme, simbologia clara, escatologia integrada e aprofundamento teológico. Essa tese servirá como eixo unificador de todas as demais, sendo a espinha dorsal da saga e da arquitetura simbólica das teses anteriores. Tese central, a supertese global. Título proposto: A videira do espírito e a linha da prostituição. A cronologia dos dois sistemas espirituais da criação à consumação. Introdução. Desde o Gênesis até o Apocalipse, a Escritura revela dois caminhos espirituais que coexistem, se confrontam e se desenrolam numa linha profética contínua. Um caminho de vida espiritual invisível, nutrido pela fé, representado pela videira verdadeira, o Espírito, a graça, o Cordeiro, o sangue que vivifica. E um caminho de morte, religioso, visível, fundado na carne, representado pela prostituta, a lei, a besta, a marca, o sangue que contamina. Estes dois sistemas se entrelaçam como uma linha espiritual dupla que atravessa a história bíblica, e é sobre essa estrutura dual que se constrói esta tese global. 2. Bloco 1. Gênesis, o princípio das duas sementes, Caim e Abel, símbolo inaugural dos dois sistemas. Caim, religião que mata, fruto da terra, obediência carnal, homicídio, marca. Abel, a fé que agrada, sangue da vida, cordeiro, aceitação espiritual. A marca de Caim antecipa a marca da besta. Proteção no mundo, condenação diante de Deus. Árvore da vida versus árvore do conhecimento do bem e do mal. Vida pelo espírito, moralidade pela aparência. 3. Bloco 2. O êxodo e a lei. A pedra e o espírito. A lei em tábuas de pedra. Sistema exterior de controle e condenação. O bezerro de ouro. Idolatria institucional. Religião visível. Moisés como figura do intermediário da letra, enquanto o verdadeiro descanso viria com Josué. Profecia futura. Escreverei minhas leis no coração. Espírito sobre pedra. Bloco 3. Profetas. A prostituição espiritual e as duas mulheres. Ezequiel 23. Olá e Olibá. Samaria e Jerusalém como duas religiões corrompidas. Prostituição com reinos e poderes. Aliança político-religiosa. O povo abandona a aliança pelo desejo carnal de domínio e aparência. Jeremias, Isaías e Oséias denunciam a prostituição espiritual do povo. Surge a promessa do novo coração, nova aliança, novo espírito. Bloco 4. Os evangelhos, o vinho novo e a cruz. Cristo, como videira verdadeira, introduz o evangelho da vida. Conflito direto com a religião dos fariseus. Sábado, aparência, jejum, templo. Parábolas sobre trigo e joio. Virgens sábias e loucas, filho pródigo e o filho moralista. A cruz separa definitivamente os dois sistemas. O véu se rasga. A pedra é removida. A lei é consumada. O espírito é derramado. Vis. Bloco 5. Atos e as cartas. A igreja e os dois caminhos. Pedro, Paulo e os apóstolos enfrentam o retorno da religiosidade. A tensão entre lei e graça, judaísmo e evangelho, obras e fé. Paulo declara: se voltar à lei, caístes da graça. A nova igreja é espiritual, mas ameaçada por falsos irmãos. Gálatas. Começa a infiltração da prostituta no corpo da igreja. Vide Ep 2. 6. Bloco 6. Apocalipse. A prostituta e a noiva. A grande prostituta, Babilônia espiritual, monta a besta. Sistema global, político, comercial e religioso. Tem um cálice, o vinho da sua prostituição. A noiva, a mulher vestida de sol, escapa para o deserto. A marca da besta se contrapõe ao selo do espírito. A prostituta é destruída e dá lugar à noiva preparada para o cordeiro. Os dois cálices se completam. Cálice da ira Babilônia. Cálice da nova aliança Jesus. Tate. Conclusão. Toda a escritura é uma batalha entre dois sistemas espirituais. Um que mata pela aparência da santidade, outro que vivifica pela essência do espírito. De Gênesis a Apocalipse, a linha da prostituição cresce em visibilidade, mas a videira verdadeira cresce em profundidade.
Ao fim, resta apenas a noiva que lavou suas vestes no sangue do Cordeiro e se casou com o Espírito. Esta é a versão completa e coesa da tese central, a supertese global. Se desejar, posso gerar agora. Arquivo docx, arquivo PDF. Versão... Vamos seguir com a supertese global, linha cronológica dos sistemas espirituais. Agora que você já copiou a primeira parte. Abaixo continuo com a estrutura seguinte, mantendo o estilo unificado, simbólico, com profundidade teológica e escatológica. Supertese global, a linha cronológica dos sistemas espirituais. Subtítulo, da criação à consumação. A história dos dois caminhos, carne e espírito. E fundamento original. O gênesis da dualidade. Desde o Éden, a Bíblia apresenta dois caminhos espirituais. Árvore da vida, espírito, graça, vida, Cristo, o Cordeiro. Árvore do conhecimento do bem e do mal, lei, aparência, morte, religião, carne. Essa dualidade inaugura toda a estrutura espiritual que será desenvolvida nos dois testamentos. A mulher obediente à noiva, a mulher prostituta. 3. O primeiro sacrifício, Abel e Caim. Abel oferece o cordeiro, vida, fé, espírito aceito por Deus. Caim oferece o fruto da terra, obra, aparência, carne, rejeitado. A partir disso, Caim mata Abel, a religião mata o evangelho vivo. Símbolos estabelecidos. Caim igual sistema de justiça própria, lei, religião da morte. Abel, evangelho do espírito, fé e graça. Caim recebe uma marca, paralelo profético à marca da besta. Shem 3. A lei escrita em pedra. O sistema da carne. Moisés recebe as tábuas de pedra. Êxodo 24. O povo não quer ouvir a voz de Deus. Êxodo 29. Deus concede uma lei externa, não por causa da vida, mas da dureza de coração. Surge um sistema de sacerdócio, sacrifício, rituais, tudo sombras do que viria. Aipar. O bode expiatório e a prostituição do culto. Levítico 16, o bode expiatório é símbolo do pecado levado para fora. Mas Israel começa a sacrificar aos bodes. Êxodo 17, 7. A prostituição espiritual, adoração misturada, lei sem vida, aparência sem essência. Esse culto é representado por duas mulheres infiéis. Olaria, sistema alternativo, idolatria aberta. Olibá, Jerusalém, falsa fidelidade, adoração corrompida. Eash. A vinda do Espírito, o novo e vivo caminho. Cristo inaugura o sábado espiritual, cura no sábado, João 5. O véu é rasgado, fim do templo físico. A lei é transferida para o coração. O vinho novo substitui o vinho velho. Jesus chama os que estão cansados da religião pesada para o descanso do Espírito. Mateus 11, 20, 30. A igreja. Noiva ou prostituta. Apocalipse apresenta duas mulheres. A noiva do Cordeiro, adornada de justiça verdadeira, a grande meretriz, a Predset, embriagada com o sangue dos santos. As virgens 5 representam essa divisão. 5 prudentes, espírito, fé viva. 5 loucas, aparência, religiosidade vazia. Saints. A marca final, carne ou espírito. Apocalipse 13, marca da besta na mão e testa. Obra e mente da carne, adoração forçada, idolatria digital. Apocalipse 14, o selo do cordeiro na testa dos 144 mil. Mente transformada, evangelho vivo, renúncia do mundo. Traits. Babilônia digital, a prostituta nas nuvens. A religião prostituída se une aos reinos da terra. Controle, comércio e vigilância. A Torre de Babel moderna, internet centralizada, dados, algoritmos, uma falsa comunhão global sem espírito. O cálice final. Babilônia versus Nova Aliança. Babilônia oferece um cálice de abominações. Cristo oferece um cálice da nova aliança no seu sangue. 2 cálices, 2 vinhos, 2 sistemas. A consumação, a nova Jerusalém. A prostituta é destruída. A noiva desce dos céus. O cordeiro reina, o espírito da vida eterna. A árvore da vida é restaurada. Conclusão: 2 caminhos desde o princípio. 1, sistema da carne, letra, pedra, templo, aparência, morte. 2, sistema do espírito, graça, corpo vivo, coração, vida. O mundo escolherá entre Caim ou Abel, entre o bode ou o cordeiro, entre a prostituta ou a noiva, entre Babilônia ou Jerusalém celestial. Se quiser, posso agora gerar os arquivos para compartilhamento. A partir da supertese cronológica global que já estruturamos, agora vamos criar os desdobramentos organizados, ou seja, as linhas específicas que nascem dos grandes eixos que ela apresenta. Isso ajudará a formar um mapa completo dos temas, como galhos que saem do tronco da revelação escatológica. Vamos começar com os principais desdobramentos temáticos.
ramificados por núcleo simbólico, eixo escatológico e tema doutrinário central. Desdobramentos da supertese cronológica global. 1. O sábado e a lei do espírito. Fundação Desdobramentos. Tese 53. Os dois sábados, a sombra e o descanso verdadeiro. Tese 51. Duas leis, dois reinos, a pedra e o espírito. O sábado do evangelho. Cura no sábado, parábolas da vinha. Jesus como Senhor do sábado. Mateus 12. 2. As duas mulheres. Sistema de aliança versus sistema de prostituição espiritual. Desdobramentos. Tese 48. As duas irmãs prostitutas. Ezequiel 23. A mulher vestida de sol e a grande meretriz. Apocalipse 12, 17. Parábola das 10 virgens. A nova Jerusalém como esposa do Cordeiro. 3. Os dois evangelhos, vinho velho e vinho novo. Desdobramentos. Tese 47. O vinho velho e o vinho novo. O pão do céu versus maná do deserto. Tese alfa e ômega. Cálice da prostituta versus cálice de Cristo. A marca da besta e a identidade do cordeiro. Desdobramentos. Tese 49. A religião da morte versus o evangelho da vida. Tese 50. A Babilônia nas nuvens. A arquitetura da marca. PDF. A marca da besta na era digital. Simbolismo do bode, da mão e da testa. Lei externa, X espírito interno. 5. Os dois sacrifícios. Caim e Abel. Desdobramentos. Caim como figura do culto exterior, sem fé. Abel como figura da entrega espiritual. Ligação com o bode expiatório e o cordeiro imolado. 6. A nova aliança e a videira verdadeira. Desdobramentos. Jesus como a videira, 15. A ceia como marca espiritual da aliança. O cálice da nova aliança em contraste com o vinho da Babilônia. 7. O reino de Deus versus o império das nações. Desdobramentos. Estátua de Daniel versus pedra cortada sem mãos. A cidade de Deus versus Babilônia. A noiva versus a prostituta. 8. Dualidades escatológicas. Desdobramentos. Cordeiro versus besta, ovelha versus bode, trigo versus joio, espírito versus carne, graça versus lei, vida versus morte. 9. A arca da aliança espiritual. Desdobramentos. As tábuas de pedra, X-lei no coração. O véu rasgado de acesso direto ao Santo dos Santos. A arca como figura da presença interna. 10. O templo vivo e o corpo de Cristo. Desdobramentos. A destruição do templo físico e a edificação do corpo espiritual. Em 3 dias o levantarei. Corpo de Cristo como habitação do Espírito. Se quiser, posso gerar isso em formato compartilhável. Texto limpo. Vamos então desenvolver todos os blocos da supertese global, que você confirmou como sendo uma linha cronológica de todos os nossos temas, teses e estudos, com a estrutura profunda, escatológica e simbólica que vínhamos consolidando. Abaixo está a expansão dos blocos principais, agora com desenvolvimento completo de cada um. Supertese global, a linha profética da redenção. Título alternativo: A videira do início ao fim. Da gênese da luz à colheita final. A gênese da luz. O princípio da palavra viva. No princípio, Deus separa a luz das trevas. Esse ato inaugural representa o discernimento espiritual que percorre toda a Escritura. A palavra dita no início, Gênesis 1:3, já aponta para o Verbo eterno, João 1:5, e o haja luz é a proclamação profética do Evangelho ainda velado. A luz é Cristo, e a separação das trevas é o primeiro juízo espiritual. A distinção entre os filhos da luz e os filhos das trevas, que se estenderá até o Apocalipse. 2. O jardim e os 2 caminhos. A queda e a semente da promessa. No Éden, 2 caminhos se abrem: o da obediência à vida espiritual, árvore da vida, e o da rebelião pela carne, árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva escolhem o fruto do conhecimento carnal, e inicia-se o ciclo da morte espiritual. Mas Deus promete que da mulher viria uma semente que esmagaria a serpente. Gênesis 15. Aqui se forma a promessa messiânica e a linha espiritual que atravessará toda a história bíblica. Par 3. Caim e Abel. 2 sistemas em conflito. O primeiro homicídio revela mais do que um conflito familiar. Trata-se da oposição entre 2 ofertas. Uma religiosa e externa, Caim, e uma espiritual e verdadeira. O sangue de Abel clama da terra e Caim é marcado. Essa marca é o prenúncio da marca da besta, um sinal de rejeição da graça. Caim é o primeiro representante do sistema da carne, da falsa expiação, da religião que mata. 4. A lei em pedra e o espírito prometido. No Sinai, a lei é gravada em pedra, externa, condenatória pedagógica. Mas os profetas anunciam um novo tempo, uma lei escrita no coração,
Jeremias 31:33. Um espírito que vivificaria. Surge aqui a promessa de um novo pacto. As duas tábuas apontam para dois pactos. Um que escraviza, outro que liberta. A caminhada do povo de Israel já simboliza o processo de libertação espiritual do homem. 5. Os dois tabernáculos, o véu e o caminho. O tabernáculo físico representava o acesso limitado a Deus, com véus, sacrifícios contínuos, mediações humanas. Mas o véu se rasga em Cristo, Mateus 1. O verdadeiro tabernáculo é o corpo do Messias, e o novo caminho é inaugurado. A sombra é substituída pela realidade. Esse ponto marca a transição entre o símbolo e a substância, entre o culto da aparência e a adoração em espírito e verdade. As duas mulheres, prostituta e noiva. Ao longo da Bíblia, duas figuras femininas são repetidas: a prostituta, Apocalipse 17, e a mulher vestida de sol, Apocalipse 2. A primeira representa sistemas religiosos corrompidos, que se unem ao poder político para embriagar as nações com doutrinas falsas. A segunda é a igreja fiel, perseguida, mas preservada. Ambas percorrem a história. Uma edifica a Babilônia, a outra espera as bodas do Cordeiro. Ash 7. O Cordeiro e a Besta. A marca do Espírito versus a marca da morte. Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele sela com o Espírito que creem, Efésios. Mas a besta também marca, na testa e na mão, os que seguem o sistema deste mundo. Apocalipse 3:16. Essa marca representa submissão e conformidade com o sistema anticristão. A grande divisão se instala, ou se é marcado pelo espírito da vida, ou pela imagem da besta. O cálice da prostituta e o cálice da nova aliança. A grande meretriz dá às nações o cálice da abominação. Apocalipse 17:4. Enquanto Cristo oferece o cálice da nova aliança em seu sangue. Lucas 22:20. Um é vinho adulterado, embriagante, que leva à perdição. O outro é o vinho novo do reino, que dá vida eterna. A comunhão se torna o divisor. O cálice que se bebe define a qual cidade se pertence, Babilônia ou Jerusalém. 9. O Evangelho do Reino, a semente que frutifica. A palavra é a semente. O reino cresce como mostarda, fermenta como o pão e gera frutos em quem tem o Espírito. A videira verdadeira é Cristo, e quem permanece nela dá fruto, João 5:5. O reino não vem com aparência externa, mas está dentro de vós, Lucas 17:21. É um reino invisível, mas real, que transforma de dentro para fora. 10. O fim do sistema. Queda da Babilônia e a vindima final. O juízo se aproxima. Babilônia cai, Apocalipse 18. A besta é derrotada. Os falsos profetas são lançados no lago de fogo. O trigo é recolhido no celeiro, o joio é queimado. O noivo vem buscar a noiva fiel. As bodas se cumprem. A nova Jerusalém desce como uma esposa adornada. A videira da terra é cortada. A vinha do céu permanece. A eternidade é inaugurada com um novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Conclusão. O fio invisível da redenção de Gênesis e Apocalipse, uma única videira espiritual é revelada. O caminho do Espírito, da fé, da comunhão viva com Deus. A história bíblica não é apenas uma sucessão de eventos, mas uma revelação progressiva de um reino eterno que se estabelece pela palavra, pelo sangue e pelo Espírito. Cada personagem, cada pacto, cada símbolo revela uma dualidade espiritual. Luz ou trevas, pedra ou espírito, prostituta ou noiva, besta ou cordeiro, morte ou vida. A escolha permanece viva. Qual cálice você beberá? Qual marca você levará? Qual cidade será sua morada? Se desejar, posso agora gerar